Os 6 jogadores mais superestimados da atualidade lá do canal Fute Day. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. Imagina tu ser Afonso taxado Davis de um novo Roberto Carlos, mas do nada teu status muda, devido a você não ter atendido às expectativas geradas em cima de você. Isso aconteceu com o canadense Afonso Davis. O Davis surgiu como uma forte promessa lá no Bayern de Munique, muito por conta dele ter feito uma performance assustadora naquele Super Bayern, quebrando completamente qualquer paradigma. Mas é aquela coisa, né, cara? Ele simplesmente foi comparado com o melhor lateral esquerdo da história. Eu acho demais, né? Então, assim, eu acho a Afonso Davis um bom jogador, mas, tipo, pra chegar ao ponto de chegar perto do Roberto Carlos é muito difícil ele chegar, não tem como não, mano. História do futebol. E convenhamos, o Davis fez sim boas temporadas pelo Bayern de Munique. Verdade. Mas nada tão absurdo quanto as pessoas falam por aí, tá? Eu esclareço logo de cara que isso foi muito por conta de sua recuperação da Covid, né? Que foi muito longa e que obviamente atrapalha sua performance dentro de campo, com ele ficando quase 6 meses fora dos gramados. Isso fode, cara, qualquer jogador de futebol. Mas é claro que ele poderia sim voltar ao seu prime, mas isso não aconteceu. E ele continuou sendo mais um daqueles jogadores que se enquadram na faixa de jogadores superestimados e só de uma temporada. Claro que de vez em quando ele ainda mete uns golaços aí, tá? Ele ainda tem aquela explosão que ele já tinha, mas verdade. Esse arrancada do Afonso Davis é muito boa, galera. Tipo, se ele pega a bola e sair na arrancada, é muito difícil qualquer zagueiro, qualquer cara que é defensor ali, conseguir tirar a bola dele na arrancada, porque o moleque corre muito, muito, muito mesmo. Não é como antes, tá? O maior absurdo da carreira do Afonso Davis, mano, foi ser comparado ao Roberto Carlos. O Davis é loucura ser comparado com o homem, né, tal. Sim, um ótimo lateral, ele é sim acima da média, entretanto, hoje em dia no mundo, ele já não é mais o melhor lateral esquerdo. Ele é bom, ponto final. Mas não é o que acham que ele é, ok? Qual é essa, galera? Beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Caio, você está no Fute Day e agora vamos falar do novo Sérgio Ramos. Sim, eu estou esse aí, ex-Bayern Munique, que hoje atua pelo Manchester United. E é incrível, cara, como a barca só afunda para isso. Verdade. O De Ligt, cara, ele surgiu naquele timaço do Ajax. O que esse cara jogou no Ajax com Erik ten Hag sendo o técnico nesse Ajax nessa época foi brincadeira, porque o Ajax nessa temporada aí, que se não tem nada, acho que foi 19, foi 17, foi 18, por aí, nessa faixa de ano e tal, que foi o que esse Ajax jogou, foi muita bola, tá? Todo mundo tinha medo desse Ajax aí, principalmente os times gigantes, tipo o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern, todo mundo tinha medo desse Ajax, e nessa época o Ajax tava embaçado, jogando muito, e depois de sair, depois que ele saiu do Ajax, parece que o futebol dele sumiu, porque o cara não jogou mais nada depois que ele saiu do Ajax. É incrível, porque, tipo, jogou muito lá e depois jogou mais nada, né, na minha opinião, né, depois que saiu de lá. Do Erik ten Hag, sendo comparado com grandes lendas do passado, com Sérgio Ramos, colocado num pedestal muito acima da média, né? Já que ele era um zagueiro sim, muito consistente, que defendia muito bem e que fez aquele time do Ajax chegar bastante longe na Champions. Foi um dos pilares do time defensivamente. Mas o erro da carreira do De Ligt foi ir para a velha senhora, a Juventus, onde convenhamos que ele jogou até que bem por lá, mas não era aquele zagueiro do Ajax, bem abaixo do que ele poderia ter sido. Mesmo assim, ele jogou até que bem por lá, foi eleito o melhor zagueiro da Série A italiana, que estava carente de zagueiros na época, até ele ir para o Bayern de Munique, lá na Alemanha. Não deu nada bem pra ele. No Bayern de Munique, esse homem não jogou nada. Primeiro porque o técnico não jogou nada e frangou demais. Quando mais o Bayern precisou dele, na hora H, ele deixou se acabar falhando, né? Deixando os outros fazerem gol. Então, não foi bem a passagem dele lá pelo Bayern. Na moral, não foi nada boa. Era o Thomas Tuchel, que metia o De Ligt lá no banco de reservas, ainda mais por causa da questão física dele, que já não era mais das melhores. E beleza, ele até teve umas partidas boas aqui e outras ali, e vinha demonstrando alguma melhoria significativa. O problema real é que mesmo jogando algumas partidas bem, ele na maioria das vezes era banco, e falhava demais. Inclusive, exatamente, falhava muito, fragava muito. Diversos jogos importantes da última temporada, a temporada 23-24, graças à sua inconsistência física, se lesionando muito e não aproveitando as chances que ele tinha lá no Bayern. E mesmo com a chegada do Kompany, ele acabou sendo descartado facilmente do time principal, o que pra mim foi um erro, já que o Kim Min-jae, cara, e o Upamecano são bem menos consistentes. Sim. O Kim Min-jae, é verdade, o Kim Min-jae é muito ruim também. É um cara que, tipo, na época que ele tava no Napoli, ele jogou muita bola, mas depois que ele foi pro Bayern, jogou nada. E o Upamecano, assim, eu acho um cara melhor, na minha opinião, do que o Kim Min-jae e que o De Ligt. Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha opinião, acho que o Upamecano é mais
jogador do que o Delegate e o Kim Min-jae, né? Dentro do que o The Elite. Hoje ele está no Manchester United, que é um cemitério de jogadores, e vem fazendo algumas atuações bem questionáveis por lá também. Eu lembro do começo assombroso do The Elite, e eu não consigo ver ele hoje em dia assim, cara. Eu acredito que seu maior erro, com certeza, foi ir para a Juventus, muito por conta que ele era muito inexperiente no Ajax, se enquadrando naquele famoso caso do jogador que deu um passo maior do que sua perna, infelizmente. Meus amigos, se... Aí, galera, tipo, ele no Manchester United atualmente tá muito ruim ele. Nossa, ele deu uma falha nos últimos jogos aí que tá doido, deixou os caras fazerem golar a roda, ele tá falhando muito, velho. Mas é isso, o Delegate, como eu falei, eu acho que é um cara que virou comum e não vai mais conseguir ter mais aquele auge dele na carreira dele, como ele teve um dia no Ajax, e é isso. Já era o Delegate que a gente achou que seria um craque, um futuro Sérgio Ramos, acabou não sendo isso, né, que a gente pensou. Tem um jogador Grealish também é outro. chamado ao pé da letra. Esse mano se Esse chama tá aí, tá Jack brabo. Grealish, um dos jogadores mais legais de acompanhar fora de campo, mas que dentro dele, cara, é um terror, sabe, de assistir, não dá. Meus olhos sangram, olhe que sou torcedor do City na Inglaterra e sei que ele basicamente tem uma função específica no esquema tático do Guardiola, mas é inaceitável o que aconteceu com esse cara. O homem teve um declínio abrupto de sua carreira, saindo do Aston Villa para o City por nada mais, nada menos 100 milhões, não foi? 100 milhões de 100 milhões pagaram por muita grana. Absurda e violenta que mais do que confirma aquela fala polêmica do Cristiano Ronaldo de que qualquer jogador hoje em dia vale mais de 100 milhões de euros, o que é bem verdade, já que... É verdade, o homem nunca tá errado, mas isso aí ele falou e é verdade, hoje em dia qualquer jogadorzinho que aparece aí, que tem uma temporada, que brilha uma temporada no seu clube, do nada o cara vale 100 milhões, do nada, o cara nem sabe se ele vai vingar ou não, 100 milhões, só leva se for 100 milhões e se não for 100 milhões a gente não negocia. E assim, vários e vários jogadores aí, várias temporadas sendo vendidos por esse valor, a maioria não vinga e outros vingam, que vale até a pena, mas a maioria não vinga. Então o clube acaba tendo prejuízo comprando esses jogadores aí, que é 100 milhões e não vale isso tudo, entendeu? Que foi uma das transferências mais caras da época e uma das transferências que mais se desvalorizaram com o Se eu não te engano, acho que ele foi o cara mais caro que o City comprou na história deles, foi o Grealish, né, então. tempo. Jack Grealish do Aston Villa jogava uma barbaridade. Falava muito mesmo. Não tinha medo de ir pra cima não. Ele simplesmente driblava e marcou alguns gols bem difíceis de se marcar. Mas lá no City, ele foi completamente transformado em um nada. Naquele estilo de jogo que cadencia demais a bola e que cisca e acaba no fim tocando pra trás pro coleguinha. Pior que é verdade, ele cisca, e olha pra trás, toca a bola e recua. É verdade, ele não vai mais assim pra cima do X1, ele prefere 1000 vezes voltar pra trás da bola do que tentar arriscar uma jogada de drible, uma jogada de efeito. Então é complicado o que o Grealish tá passando atualmente nessa temporada agora de 2024, 2025 aí pelo City, como um homem, tá difícil de reconhecer que aquilo ali é ele, né, tal, porque um cara que jogou muito e hoje em dia não tá jogando nada. Esse tipo de jogada é bem peculiar do Grealish atual e que transformou ele em um ponta de marcação, puxando basicamente 2 defensores com ele, sabe? Deixando um buraco na zaga adversária. Mas meus amigos, este homem foi considerado o novo Neymar, o Neymar inglês. Inclusive foi colocado num pedestal acima do próprio Neymar. Nem aqui nem na China. Os ingleses dizendo que o Manchester City não precisava do Neymar, já que, cara, um tempo atrás o Neymar estava sendo especulado. É verdade. Mas acabou não acontecendo. E mano, eles tinham o Grealish, mano. Eles comparavam o Grealish com o Neymar. É descabível isso. Eu nem preciso perguntar o que você acha dessa barbaridade, já que você provavelmente vai concordar comigo que é uma bizarrice sem comparação. E hoje em dia, mano, o Grealish tá aí, né, mano? Cisca, toca a bola pra trás, não marca nenhum gol. Inclusive, sua última temporada, na temporada 22-23, ele teve uns números bons. E na temporada 23-24, foi uma merda, cara. E, se não me engano, ele marcou só 5 gols e não deu quase nenhuma assistência. E, tipo, galera, ele tá 1 ano sem fazer gol atualmente, tá 1 ano sem marcar um golzinho, sendo que ele, tipo, é um cara que joga no ataque e tal, é um ponta, então ele tem que fazer gol, vive de gol, e ele tá 1 ano sem fazer gol, então não dá pra acreditar, mano, 1 ano sem fazer gol é loucura pra um cara que joga lá na frente, né? Ou seja, um jogador horrível e que Pep Guardiola, meus amigos, não transformou esse cara num monstro, não. E é claro que ia faltar um sul-americano nessa lista, né? Será que é brasileiro? Será que é uruguaio? Será que é argentino? Cara, eu acabei reservando esse lugar aqui para o Darwin Núñez, que está longe de ser um jogador geracional e longe de ser um jogador ruim de bola. De verdade, eu gosto do Darwin. Ele é um cara que tem seus lampejos, assim, de craque, né? Mas ele não é um craque como eu vejo assim, né, então. Mas não
dá pra defender esse cara não. E muito menos pra quem comparou ele com o Cometa, tá? O Darwin, cara, ele não foi só comparado com o norueguês não, mas meteram do nada que o homem era o novo Luis Soares, sabe? O novo O novo Luis Suárez compararam, galera, até com o Lewandowski. Eu lembro, né, que todo mundo tava dizendo, ele vai ser o novo Lewandowski e tal, mas nunca chegou nem perto do Lewandowski. Cavani, mano, me poupe, tá? Darwin Nunes, mano, ele surgiu como uma excelente promessa lá naquele time do Benfica por volta jogou bem de mesmo também. 2021, Lá. colocando gol a rodo e sendo taxado como o próximo craque uruguaio, já que tanto Cavani como o Luizito Soares, né, estavam meio ruinzinhas ali das pernas, literalmente. E o né, porque os homens já estavam ficando velhos, né, então aí dá pra entender porque eles não estavam mais conseguindo jogar aquele alto nível que eles jogaram um dia, né, porque a idade tava chegando pra eles, né, então. Darwin Nunes, cara, era a esperança da geração uruguaia junto de outros craques aí. O real problema foram as comparações em cima dele e também as expectativas geradas, tá? Pois, cara, é meio louco como colocaram as expectativas lá em cima para o Darwin Nunes. Ainda mais quando o Liverpool comprou ele em 2022 por 80 milhões de euros. Caraca! Uma baita grana, inclusive sendo mais caro até mesmo do que o próprio Haaland. Sim, o Haaland, ele custou menos ao City do que o Darwin Nunes ao Liverpool. Parece que o Haaland custou, parece que foi 60 milhões ou foi 30, uma coisa assim que ele custou pro City. Ou seja, o City pagou até que barato pelo Haaland, né, então. E de início, mano, até que valeu a pena, sabe? Já que ele estava sim brocando alguns gols ali e outros aqui, mas também estava perdendo muitas. Só que, cara, se você conhece o Liverpool, os torcedores dos Reds, eles colocaram mais e mais expectativas após esse início aí do Darwin Nunes por lá. E quando o Haaland chegou ao City, ele também era uma grande dúvida. E os ingleses colocaram uma rixa pesada em cima do uruguaio, dizendo que ele seria melhor do que o norueguês na Premier League. Tipo, galera, uma coisa que, assim, o Darwin Nunes, né, chegou no Benfica, jogou muita bola e tal, e foi pro Liverpool, né, o Haaland não, o Haaland, tipo, antes já tinha mostrado pro mundo todo como ele era bom, que, tipo, ele jogou muita bola no Leipzig, aí jogou muita bola no Borussia, e então, ele já tinha 2 clubes que ele mostrou pra todo mundo que ele jogava muita bola, e ele foi pro Manchester City e tá jogando muita bola também. Mas agora o Darwin Nunes só jogou no Benfica, mano, só teve aquele lampejo do Benfica, foi pro Liverpool. O homem é um cara pipoqueiro, na minha opinião, porque, tipo, ele perde muito gol. Hoje em dia, ele não é mais assim titular, os jogos do Liverpool que eu tô assistindo, eu não vejo mais ele titular, a maioria dos jogos ele tá no banco, só entra depois e tal. Então, é um cara que a gente achou que ia ser gigante, em quesito de ser um grande centroavante, grande matador, grande fazedor de gol. O cara não consegue pipocar muito. Às vezes, assim, até que na seleção do Uruguai, até que ele joga bem, mas no Liverpool, ele é muito inconsistente nos jogos, né? Tem jogo que joga bem, tem jogo que joga mal. Então, é complicado Darwin Nunes, né? Isso claramente inflou a confiança do Darwin Nunes, com certeza, que do nada, absolutamente do nada, começou a jogar mal. E o que não estava tão bom assim, piorou ainda mais, já que o Darwin Nunes começou a perder gol atrás de gol, inclusive perde muito gol, mano, que nenhum outro matador conseguiria perder, a não ser que esse cara seja o Madueke. Logo, tem gol, galera, que ele perde, que você até fala assim, caraca, mano, acho que até eu falei um gol desse, até minha tia, minha avó faria um gol desse, e o cara vai e perde, que é profissional, ganha milhões e perde um gol desse na cara. Então, tá difícil essa situação atualmente aí do Darwin Nunes lá no Liverpool. ele se tornou banco no Liverpool e os torcedores perderam completamente a paciência com ele. A verdade é que colocaram muitas expectativas, pondo ele, cara, num patamar acima do normal e do que ele estava, sabe? E isso ferrou com a sua carreira. O Liverpool meio que já prepara uma futura venda do uruguaio já na próxima janela, buscando um centroavante mais matador, né? Sei não, hein, cara. Deveriam improvisar o goleiro Bruno. De matar ele entende. E a gente estava falando de um eterno Dembélé ruim. Quem vive perfeitamente esse aí é o Ousmane Dembélé. Pois é, o tempo voa e passa muito rápido, né, meus amigos? E o Dembélé sabe muito bem como é isso. Eu lembro dele lá no Borussia Dortmund, quando ele ainda era muito novo, e era nítido, cara, era nítido que ele tinha sim um bom futebol, mas que era super valorizado. Beleza que ele jogava bem e era tido como um ambidestro, né? Ou seja, que jogava bem tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. Isso valorizou ainda mais seu valor de mercado, chamando a atenção de uma galera por aí que taxou ele de o novo Henry do futebol. Obviamente essa nomeação é bem esquisita, mas beleza, né, cara? Todo mundo sabe que isso não aconteceu. Fato é que com a saída do Neymar lá do Barcelona em 2018, fez, cara, com que o Barcelona pegasse numa grana muito gorda. E eles foram lá e fizeram uma loucura de meter 100 milhões de euros no Ousmane Dembélé. Que loucura, a grana foi alta. E eles tava achando que, tipo, se eles comprassem o Dembélé chegaria
a ser o novo Neymar, que jogaram igual o Neymar e acabaram quebrando a cara, né? Porque a gente viu que o Dembélé não jogou nada no Barcelona, nada. Surpreendeu a todos jogando um total de absolutamente nada. Exatamente. O Dembélé foi aquele famoso caso da super promessa que se tornou uma eterna promessa. O plano do gigante Barcelona, né, loucão da cabeça, era tornar ele o novo Neymar da parada. Mas logo, cara, os problemas começaram a surgir e isso não aconteceu. Em específico, a sua adaptação na La Liga, que foi horrorosa, passando completamente despercebido, marcando poucos gols e sendo um completo bagre. Só que a parada, mano, piorou mesmo dentro de 2022 e 2023, com ele convivendo com várias lesões. E o pior disso tudo, era lesão demais ele tem mesmo, com o próprio Barcelona, que deu total apoio a ele quando ele estava lesionado. Com ele na temporada seguinte traindo o Barcelona, indo para o Paris Saint-Germain e aplicando a lei do ex para cima do Barcelona em plena Liga dos Campeões. Pois é, cara, ele não jogou nada pelo Barcelona. Agora contra o Barcelona aí é outra parada, né? O hype em cima do Dembélé foi insano e nunca correspondeu às expectativas geradas em cima dele, e ele foi ficando cada vez mais ruim ao passar do tempo. E se antes ele era ambidestro, hoje ele chuta mal com as duas pernas. Tem números bem duvidosos para um ponta, tendo mesmo... Pior que, tipo, ele chuta pro gol, sei lá, aleatoriamente, em vez que ele chuta só por chutar, entendeu? Ele não chuta bem no gol e ele não tá jogando assim. Tem um rampage dele pelo PSG que ele joga bem, tem jogo que ele joga muito, muito mal, que não parece nem no jogo, né? Nós pensa que até que ele não tá nem jogando. Mas é um cara que achou ruimzinho, mano. É um cara que virou comum. Jogou muito no Borussia, jogou, mas por de lá o cara só decaiu e hoje em dia é um jogador comum, né, então. 62 gols em mais de 200 partidas pelo clube catalão. E agora no PSG ele decaiu ainda mais de rendimento, sendo um dos jogadores mais superestimados de todos. E há quem defenda, né, cara? Mas eu não defendo não, mano. O Dembélé é muito ruim. Muito ruim mesmo. Esse cara lá é ambidestro, ele não é ambidestro nada. E pra fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, nossa, o Donnarumma, mano. Que isso, mano. Currículo de falhas e de maior frangueiro aí dos últimos anos e o mais superestimado na minha visão, que é o Gianluigi Donnarumma. Galera, o Donnarumma tá tão ruim que até no meu eFootball que eu jogo, eu usava ele, né? Aí depois eu larguei de usar, porque pô, o cara deixava toda hora ser gol, mano. Toda hora o cara tava lá com overall de 95, se eu tô enganado, era 99. Pô, e o cara deixava passar todo o tempo o gol, que é isso, até num jogo de futebol que é online e tal, num jogo que não é real, o cara deixa passar de lá na realidade. Na realidade o cara tá 1000 vezes pior, não tá jogando nada. O Donnarumma, cara, ele surgiu no Milan como uma forte promessa. Jogou bem lá no Milan, isso é verdade. Italiana. Ainda mais com o rendimento do Buffon caindo a cada nova temporada que ele jogava pela seleção italiana, como também pela velha senhora. E cara, o Donnarumma era o goleiro perfeito para fechar o gol durante uns anos. Ainda mais após aquela sua excelente Euro de 2021, com ele fechando o gol e se tornando um salvador da Itália na final contra a seleção inglesa, com direito à defesa de pênaltis extremamente importante naquela altura do campeonato. Ele estava cada vez mais semelhante ao Buffon, que olha, cara, tem também o Gianluigi no nome, tá? Então as expectativas eram muito altas até ele ir para o maior cemitério de jogadores da Europa. PSG. Não tô falando do United, e sim do PSG. Aí você sabe, foi frango para um lado, frango para o outro, falha aqui, falha ali. Digamos que ele começou até que bem, mas ao longo do caminho foi se desbotando facilmente. Defesas que pareciam simples, ele mesmo as complicou. Verdade. Em momentos decisivos e sendo tirado pra merda por muita gente. O mais impressionante é que sua queda foi após ir para o PSG, com o Milan tendo que recorrer a outro goleiro completamente do nada. E ele foi xingado de mercenário pelos torcedores do Milan, e eu não sei não se isso afetou seu desempenho, mas é fato que ele já não é mais aquele Donnarumma que conhecemos. Ele foi de novo Buffon a uma eterna promessa como goleiro, e um dos goleiros mais caros da história, hein? É verdade, né? Tem visto aí, o PSG pagou um dinheiro pra poder trazer ele lá pro clube deles, e na hora o cara foi jogar, tipo assim, jogar dinheiro fora. Eles jogaram dinheiro fora, que o cara não vingou, né, e tal lá. Comprado pelo Paris Saint-Germain por 70 milhões de euros, mais uma bonificação de 5 milhões. Uma quantia inimaginável para um goleiro. 75 milhões, né? Ele é sim um ótimo goleiro, ainda mais por causa de sua altura. Mas que, na minha humilde opinião também aqui, nunca valeu toda essa grana que o Paris Saint-Germain investiu. Verdade. E muito menos o hype investido em cima dele, beleza? Meus amigos e minhas amigas, deixem aí nos comentários mais alguns casos de jogadores superestimados
hoje em dia. Nesse caso, eu acho que ainda daria para pôr aqui o Kai Havertz e o Frank de Jong, mas eles não são tão superestimados assim, então nem cabem tanto aqui nessa lista. Porém, cara, vale aí a menção honrosa. Assim, o De Jong eu acho mais ou menos. O Kai Havertz eu já acho um bom jogador, mas o De Jong, na opinião, é um jogador. Comenta aqui embaixo, beleza? Fato é que esses jogadores são muito super valorizados e nunca atenderam às expectativas geradas em cima deles. Fato é, mano, que esses jogadores eram muito bons sim, e são super valorizados hoje em dia, e nunca atenderam às expectativas geradas em cima deles. Deixa teu like aí nesse vídeo, isso é super importante. Se inscreve aqui no canal, cara, a gente tá com a meta aí de 100 mil, só não sei quando a gente vai conseguir atingir. Ou seja, todos esses jogadores que a gente vê que todos eles tiveram seus lampejos de craque assim em algum clube, entendeu? E depois que saíram daquele clube, foram pra outro clube, eles acabaram não jogando nada, mano. Nada, sumiu o futebol deles, né? Mas é isso, espero que tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo qual outro jogador que você lembra que é muito superestimado, que todo mundo acha que ele é craque, na verdade ele não é craque. Deixa aqui no comentário que eu estou opinião de você. Se inscreva, me siga no Instagram que vai estar aqui na descrição. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima. Fui!